Cara, falar de trauma é uma coisa muito linda, assim. Eu tenho uma paixão muito grande por falar de trauma. Não só pelo assunto, mas por entender os traumas que eu tive, né? E as mudanças que isso fez na minha vida. Então eu acho isso extremamente maravilhoso, tá bom? Extremamente maravilhoso. Acredito que essas experiências traumáticas que vivemos, que passamos, sim, elas nos interferem muito, tá bom? E nos interferiram até hoje em comportamentos que eu vou citar um pouco, alterações que você às vezes nem acredita que isso tem alguma interferência, tá legal? Mas eu não acho que é mimimi. Já vou começar por aí, tá? Então vamos lá. O que é trauma? Trauma e traumatização. Vamos lá, vamos dar uma diferença. Tem gente que considera tudo trauma, né? Eu vim de uma escola que me ensinou que trauma é uma coisa, traumatização é outra, tá bom? Então, por exemplo, trauma é um evento. Antigamente achava-se que era extraordinário, acontecia só às vezes, mas hoje é um evento ordinário. Em todo momento da nossa vida, a gente passa por um evento traumático. São os eventos que podem acontecer de maneiras repentinas, inesperadas, né, que me pegam desprevenido, que me causam uma angústia, uma dificuldade de lidar com aquela situação devido ao drama e à rapidez com que aquilo aconteceu na minha vida, esse evento. Ou pode ser um trauma também, um evento aonde você ainda talvez era criança, aconteceu durante o seu desenvolvimento neuropsicomotor e você não tinha maturidade para lidar com aquilo e esses eventos se repetiram muitas vezes, isso também é um trauma. Porém, o trauma não é sinônimo de que você está traumatizado ou traumatizada. O trauma é o evento. Quando o meu sistema nervoso não teve recursos próprios para lidar com aquele evento e eu fiquei preso naquela situação, a gente entra num processo chamado traumatização. Deu para entender esse início? Então, assim, o trauma é o evento em si. Todo evento dramático, inesperado, normalmente vivido sozinho, gera um processo de trauma. E ele é ordinário, cara, não tem como viver. A gente vai passar por essas adversidades, por esses caminhos tortuosos, a gente vai passar, não tem como fugir deles, ok? Agora, se eu fiquei preso àquele evento, porque talvez ele foi tão intenso e foi de uma forma tão repetida, que o meu sistema nervoso autonômico, que é o sistema que nos defende desses impactos, ele não conseguiu nos defender naquele momento. O acumulativo, aquele momento ele falhou. Então você ficou presa, você ficou preso naquele evento. Aí se constitui uma traumatização. E aí sim, um processo de traumatização, inevitavelmente, ele vai nos trazer algo terrível, mas ele pode ser um trampolim fabuloso para que algo incrível possa nascer desse processo traumático, tá? Evidente que o que a gente mais queria é que ele não tivesse acontecido. Quem dera, né, a gente vê num mundo onde os traumas, os eventos não fossem chocantes, dramáticos, repetitivos durante o crescimento de uma criança. Nossa, seria lindo. Porém, a gente sabe que isso é utópico, né? Isso é um processo de utopia grande. Nós vamos passar por muitos eventos inesperados e traumáticos. Porém, alguns deles nós vamos ficar preso lá, o meu sistema autonômico não conseguiu se resolver, e alguns a gente vai se resolver, senão a gente já teria até morrido, né? Precocemente. Então aí quando eu fico traumatizado, eu tenho, guardem isso, eu tenho dois aspectos. Um aspecto é tudo aquilo que é o terrível que aquilo me causou, mas automaticamente o incrível que aquilo pode me levar. Eu vou citar um exemplo neste momento de um caso que eu tive de um pai que era brigado com o primeiro filho, o primogênito. O primeiro primogênito era um filho rebelde, destratava os pais, não condizia com o comportamento que o pai ou a mãe queria, correto? Então isso causou um afastamento desse pai com o primogênito.
A caçula era uma menina, então a única menina, e o do meio era o queridinho do pai. O pai tratava diferente, o pai dava tudo pro do meio. E o primeiro é como se fosse um filho bastardo, meio que renegado por esse pai. Muito bem. A história de dor é a seguinte: um belo dia, esse do meio completa a maioridade e ele ganha um carro. O pai dá um carro para esse menino. Esse menino então começa todo feliz, começa a andar com o carro e sai para fazer uma viagem. Infelizmente, uma tragédia aconteceu e esse filho do meio, o queridinho, morre precocemente aos 19 anos num acidente de carro. Um negócio impensado, né? A gente que é pai e mãe não consegue nem imaginar a dor de um evento desse. Algo traumático, olha só. Um evento de trauma, correto? Muito bem. Aí o que, que acontece? O tempo vai passando, o luto se instala nessa família, e o que, que acontece? O pai começa a se aproximar do filho mais velho. E aí, aquele resgate entre pai e filho começa a se instalar. E foi muito bonito esse processo que eu pude acompanhar fazendo terapia, né? Ajudando esse pai, ajudando essa família e ajudando esse filho mais velho. Ao ponto dele passar a ser um filho completamente querido pelo pai e ele resgatar esse pai no coração e nas ações dele. Olha que momento espetacular quando a gente fala num processo de terapia. Aí cabe bem essa frase, né? Do terrível ao incrível. Se você me perguntar, evidentemente, claro que essa família de jeito nenhum queria que esse filho tivesse acidentado, esse filho do meio, e morrido, ido a óbito. E detalhe, eu não estou dizendo que isso aconteceu para que o pai resgatasse o primeiro filho. Não, estou falando nada disso, tá bom? Estou dizendo que uma tragédia aconteceu, um evento traumático para a família, um luto terrível, abateu os corações dessa mãe, desse pai, do irmão mais velho e da irmã caçula. Porém, então teve isso terrível, a perda, eu perdi o contato, eu perdi o cheiro, eu perdi a voz, o som. Ok, tudo que um luto tem. Porém, mesmo nessa dor absurda, algo poderoso veio. O que foi? Uma reconciliação familiar. Linda. O pai reencontrou seu filho e um filho se reencontrou com o pai. Entende agora o que eu quero dizer? Mesmo de um aspecto horroroso, que a gente não queria que tivesse acontecido, mas não é a gente que dita isso, né? É a própria vida, são as forças que você acredita, universais, tal, do acidente, eu digo, e aí então houve algo incrível, que foi a reconciliação e essa família ficou muito, muito feliz com essa situação. Por essa situação, é triste pela perda, mas feliz do pai ter reencontrado o filho e o filho reencontrado o pai. Esse é um exemplo clássico do terrível ao incrível do trauma. Agora, a pergunta é: se você está aberto, e é isso que a gente faz numa terapia, num processo terapêutico, né? Isso que a gente ensina no nosso curso de formação, se você está aberto e a se abrir para estes aprendizados. Porque muita gente se revolta, né? Fica com raiva e se prende naquela dor, naquela experiência horrorosa que ele acredita que foi aquilo que passou, e aí não dá um salto de evolução. E aí realmente fica mais difícil, tá bom? Mas a gente vai estar conversando aqui mais sobre isso. Bom, essas experiências, esses traumas, esses eventos, eles nos assolam desde a barriga da mãe, né? Desde a nossa vida fetal. Então, quando eu estava na barriga da minha mãe, eu já sou impactado, com certeza, por experiências de adversidades, por situações teoricamente nocivas que a minha mãe passou. Eu inevitavelmente acabo tendo a senso-percepção de tudo aquilo dentro do útero materno. Isso é fato, gente. A vida fetal, por alguns cientistas, é considerada mais importante do que a primeira infância. Vou repetir. A primeira infância vai até 7 anos, 8 anos. A vida fetal, se tiver tudo bem, 9 meses, correto? Esses 9 meses,
acabam sendo mais impactantes do que os primeiros 7 anos de uma vida. Por isso que é importante investigar essa fase num processo terapêutico, né? Por isso que o curso de reprogramação fala muito da vida fetal, ensina a trabalhar a vida fetal, por causa disso. Porque a vida fetal é, sem dúvida, um lugar de que a gente sofre muitos impactos. E coisas boas também, tá, pessoal? Mas é que a live hoje é de trauma, né? Então, claro que a gente passa por muita coisa boa. Aquilo que sua mãe sentiu, e não é só em relação a você, tá? Ao fato de estar triste porque está grávida, engravidou fora de hora. Mas sim também as coisas que a gente fala assim da neuropercepção da mãe, dos arredores de perigo, de ameaça que a mãe sofreu enquanto estava grávida e muitas vezes não tinha nada a ver com você. Porque a mãe ela tem a vida dela, ela tem os sentimentos, ela tem as sensações, mesmo estando grávida, correto? E isso, sem dúvida nenhuma, repercute fortemente para você como feto. E aí vem o seu nascimento, né? Primeira infância, do nascimento até, vamos pôr 7 anos aqui, vamos considerar como 7 anos. E nesse período, 2 tipos de evento traumático podem acontecer com você. 2 tipos de evento traumático podem acontecer com você, tá bom? O primeiro deles, os traumas é de desenvolvimento. E também pode acontecer os traumas de choque. Trauma de desenvolvimento é aquilo que eu fui recebendo de crenças limitantes, de valores, de comportamentos às vezes inesperados de um pai e uma mãe, repetições de comportamentos disfuncionais, inclusive dos nossos pais, durante o meu desenvolvimento. Durante o meu desenvolvimento neuropsicomotor da primeira infância. Muito bem. E o trauma de choque é durante esse desenvolvimento algum evento inesperado, dramático pode acontecer. Sim, os dois podem acontecer junto. Pode existir um trauma de choque que também foi um trauma de desenvolvimento. Sim, correto. Vamos entender assim na prática? Vamos lá. Então você nasceu sobre uma família, uma mãe muito medrosa, vamos falar assim, correto? E essa mãe, a todo momento, vomitava em você, sem maldade, sem perceber, vomitava situações de medo. Não faz isso, você vai cair. Não faz isso, não é, cuidado com a bicicleta. Não é assim, filho, filho, cuidado. Você foi criado por crenças muito de medo. Então você tem um trauma de desenvolvimento que influencia medo. Seu pai, outrora, cresceu com dívidas, com problemas financeiros e você foi desenvolvendo, tendo a percepção das conversas do pai que dinheiro não é importante, o importante é ser feliz. Então você cresce com trauma de desenvolvimento de crença, aonde dinheiro não traz felicidade. Ou você é feliz ou você tem dinheiro. E quantas coisas podem existir dentro de um trauma de desenvolvimento com relações a esse perceber e agir seu, né? Que você sentiu ali quando você era criança, e quando a gente sente, é hora que a gente fixa essas mensagens subliminares que acabam impactando a tua zona mental e te colocando em crenças e bloqueios de traumas de desenvolvimento que vão influenciar você durante o resto de toda a sua vida. Paralelo a isso, Deus o livre aí, aos 8 anos você foi abusada sexualmente por um tio. Então aí você tem, além de um trauma de desenvolvimento, você tem um trauma de choque, porque um evento inesperado aconteceu com você e talvez você estava sozinha, desamparada, não soube o que fazer por falta de maturidade, e ali caracterizou também um trauma de choque sobre você. Entende como esse processo é bem claro agora? Aí eu dou um exemplo, às vezes eu olho aqui um pouco para baixo, pessoal, porque tem algumas pessoas perguntando, tá? Mas eu não queria quebrar meu raciocínio agora, tá bom? Senão quebra muito meu raciocínio. Então assim, olha o que acontece. Lembre-se que eu abro caixinhas de perguntas constantemente aí para vocês perguntarem, tá legal? Para vocês tirarem dúvida, que aí eu respondo, porque senão eu quebro meu raciocínio aqui. Eu costumo dar um exemplo assim de trauma de choque para vocês entenderem. Você tem 8 anos, sua mãe pediu para você
e colocar um lixo lá fora. Você pegou e saiu da sua casa, foi lá na varanda, no jardim ali, foi colocar o lixo no quintal. De repente, os portões da sua casa são baixos, você se depara com um urso, um baita de um urso preto que vem na sua direção. Olha esse trauma impactante, um trauma de choque. Você não esperava um urso ali, né? Ou poderíamos até imaginar um agressor, uma pessoa que vem gritando, um bandido que vem gritando para cima de você, e você então tem aquele impacto do choque, né, inesperado, dramático, e aí você volta correndo para sua casa para pedir ajuda. Esse é o trauma de choque. O trauma de desenvolvimento é o urso estar sentado na mesa todo dia da sua casa. O bandido está sentado na mesa todo dia da sua casa. E esse urso e esse bandido, às vezes, é os seus próprios cuidadores primários. Às vezes, as ameaças da tua mãe, o alcoolismo do teu pai que você enfrenta, medo do pai todo dia, isso gera um trauma de desenvolvimento. E às vezes o pai aquele dia bateu na mãe, gerou um trauma de choque. Olha só, choque e desenvolvimento. Porque você via o pai bravo, mal-humorado, brigando com a mãe todo dia. Um dia ele bateu na mãe. Então você tem desenvolvimento com choque. Então eu costumo falar isso porque fica bem claro. O trauma de desenvolvimento, o agressor, o predador, está todo dia sentado à sua mesa. Pode ser na escola também. Então isso coloca você em condições de trauma. Trauma de choque ou trauma durante o seu desenvolvimento. Lembrando que os dois podem acontecer juntos. Sim, sim, os dois podem estar juntos e isso é bem comum. E quando que eu entro em traumatização? Porque até aí foram os traumas, os eventos. Quando o meu sistema nervoso autonômico, ele não consegue recursar a situação para te defender. Olha que lindo, na verdade, o nosso sistema nervoso, ele é fundamental, ele é muito bem elaborado e estruturado para nos defender, sabia? Sim, nós fomos preparados para nos defender. Todos os animais, os mamíferos, até as plantas. E nós somos preparados para. Ele foi. Eu recebi uma ligação aqui, perdão, viu, pessoal? Eles são preparados para nos defender. Tá certo? Então, o nosso sistema nervoso. Porém, tudo tem um limite, né, cara? Tudo tem um certo limite, assim. Nem sempre tudo dá certo. Chega uma hora que o sistema nervoso ele colapsa, ele não consegue se resolver sozinho. Seja pela quantidade de vezes o efeito acumulativo que aqueles eventos causaram sobre o nosso corpo, ou pelo tamanho do impacto que é de uma vez, no caso do trauma de choque, né, um impacto, e aí o corpo não consegue entrar em defesa. E ali sim, você pode ficar preso numa resposta ativa ou numa resposta passiva, que eu vou falar daqui a pouquinho. E aí então, você tem uma traumatização consolidada. E aí é que eu acredito, como eu gravei nos meus stories aí, que não é mimimi. Uma vez traumatizado, e às vezes a gente não tem uma traumatização, nós temos várias. Uma vez traumatizado, a gente entra numa série de comportamentos disfuncionais que vão desde passividade à reatividade que vão me prejudicar, desde doenças físicas até comportamentos completamente disfuncionais e alterados. Por isso que eu acredito que a gente tem que olhar para isso e tem que tomar cuidado. Eu não acho que é mimimi. Assim como tudo evolui, pensa na ciência. Computador não evolui? Olha como evolui o celular, cara. Eu sou do tempo de um celular que só fazia ligação, se abria uma tampinha assim para pôr na orelha. Hoje, olha um smartphone, cara, o que faz. Como diz minha amiga Olga, é tudo mesmo menos telefone, né? Um smartphone hoje. É tudo menos telefone, quer dizer, porque você faz muita coisa, você assiste televisão no celular hoje. Então, como tudo evolui, a saúde mental, o tratamento também evoluiu. Ela não ficou estacionada. Então, hoje existem recursos fabulosos para ajudar você, a quem precisa, num tratamento de saúde mental, num tratamento sobre traumatizações. Olha que bonito isso, cara. E mais importante do que eu tenho costume de falar bonito, né? Mas
a eficiência disso é muito grande. É porque eu acho bonito mesmo, sabe? Esse assunto é muito valioso para mim, né? Muito bem. Mas enfim, o que eu quero dizer é que isso tudo pode libertar você, pode ajudar você a libertar o cliente para um novo patamar, para uma nova potencialidade que ele não sabia que ele tinha. Sim, galera. Sabe o que acontece? Quando a gente está traumatizado, o nosso potencial de pensar, agir, criar é reduzido, ele é muito reduzido. A gente perde inspirações, a gente perde capacidades que é, nossa senhora, se eu tivesse numa condição mais assim curada, eu poderia dar grandes saltos aí em busca de novas capacidades, de novas resoluções na minha vida, até de raciocinar melhor. Então, a traumatização ela acaba nos prendendo. Porém, como eu disse, ela ao mesmo tempo ela é tão linda que ela pode te jogar para algo que você ainda não enxergou. Nós chamamos isso de renegociação do trauma e eu vou falar disso agora. Quais são às vezes as pessoas sempre me perguntam, Maurício, quais são as características de uma pessoa traumatizada? Isso tem várias, pessoal. Insônias, sintomas corporais dos mais diversos, que mais? Vamos lembrar, problemas com apetite, ou come demais ou come de menos, a saúde intestinal alterada, é, agressividade, reatividade, excesso de medo, apatia. Isso são condições que vão colocando, vão dando um sinal para gente de que, cara, essa pessoa pode estar num componente traumático. Sabe aquelas pessoas que sentam e ficam mexendo as pernas constantemente? É exagerado, mente acelerada. Ah, doutor, eu sou muito ativo, eu sou hiperativo, eu não durmo, eu sou pilhado. Isso é um processo de traumatização. O outro, eu não tenho vontade de fazer nada, o mundo já podia acabar para mim, eu não tenho força, eu procrastino. Isso também é resultado de traumatizações, às vezes uma, às vezes mais, correto? Então, sinais para que você possa estar ouvindo aí, se identificando ou não. Falar, cara, eu acho que eu. Claro que perfeito ninguém é, né? Mas a quantidade de situações que você tem indica a quantidade de traumas que você está sofrendo, de traumatizações. Tá bom, pessoal? Então, assim, o que é renegociar um trauma? Eu gosto muito desta frase, tá? Que eu também venho de uma escola que também fala muito disso. O que é renegociar um trauma? Renegociar um trauma é você recursar o corpo, olha que lindo isso. Você recursar um corpo, o que esse corpo está precisando? Ele está precisando extravasar ou ele está precisando se reconectar? Isso é recursar o corpo. E além de recursar o corpo, é dar um sentido para aquela experiência que você sofreu. Mesmo que ela tenha sido traumática e horrorosa, é preciso estar aberto para entender o que aquilo trouxe de crescimento para você. É assim que a gente faz. É assim que a gente fala. Tá claro? Então isso é renegociar. Eu, eu recurso o corpo, eu recurso o corpo. O som tá baixo aqui, tem gente falando. Vamos ver. Eu recurso o corpo, eu tenho que entender como esse corpo tá, se ele está precisando extravasar ou se ele está precisando se reconectar. Me lembro também de um caso, um paciente que eu tratei pela internet, foi muito interessante, que eu fui conversando com ele, e a gente encontrou um processo traumático importante, eu fui dando subsídios, fui conversando, e foi muito lindo, né? Foi muito importante, porque lá do outro lado, ele começou eu percebi que ele estava preso numa resposta ativa, né? Uma resposta incompleta, uma resposta ativa incompleta. E à medida que eu fui dando alguns comandos para ele, ele foi começando a fazer uns tremores. Ele foi começando a tremer do lado de lá e começou a tremer os braços. Eu fui deixando, eu fui acolhendo ele, deixa vir, deixa o corpo se manifestar, deixa o corpo trabalhar. E de repente, quando eu vi, ele estava completamente sentado, hein? Estava sentado, fazendo a consulta online. Ele começou a entrar num tremor de liberação fortíssimo. Então, isso é acolher o corpo. Eu fui percebendo que naquele momento
Eu precisava ajudar ele a recursar o corpo devido aos aspectos das traumatizações que ele teve. Então veio um tremor muito forte, né? Eu fui conduzindo para isso e ele então entrou numa liberação linda, assim, muito poderosa de cura e de recursar esse corpo. Além disso, me lembro de também ter conversado muito com ele para ele entender uma percepção que ele não estava enxergando daquilo que tinha acontecido com ele, não é? Tirar algo de positivo, que é o incrível da traumatização. Por isso essa live de hoje do terrível é incrível. Parece bobeira, né, pessoal? Mas no trauma não tem nada de incrível. Tem sim, galera. Mesmo na dor a gente tem crescimento, tá? Claro, volto a dizer, não queríamos isso, mas já que aconteceu, tem sim algo de importante para se tirar daquilo. Tem aprendizados importantes para se tirar daquilo, tá? Então, o que a gente faz, por exemplo, hoje, cuidando de pacientes, ensinando no curso de reprogramação, é isso. Entre tantas outras coisas, né, que é entender os sintomas do corpo, a gente recursa, ensina o nosso cliente, paciente ou o nosso aluno a recursar o corpo para aprender a liberar isso e aprender a renegociar essas questões das experiências traumáticas. E aí, partindo desse princípio, conforme você faz isso com o cliente, aí vem a terceira etapa, que a terceira etapa é liberou, aprendeu a liberar ou a se reconectar ou a liberar, né, o corpo, porque o corpo para nós na reprogramação tem um valor incomensurável. O corpo humano, ele é a nossa morada. A nossa maior sabedoria está no corpo. Muita gente acha que é a mente. Quando a gente fala em sentir, é sem dúvida o corpo que manda. Sem dúvida, não tem nem sombras para a gente discutir esse assunto, não tem critério para a gente discutir, porque quando a gente entende a fisiologia da sensibilidade, é o corpo que sente, a mente interpreta. E nós estamos falando de sentir aqui, nós estamos falando de sensação, de sentir um trauma, sentir uma traumatização. Para se liberar de uma traumatização, então tem que ser pelo mesmo caminho. É o caminho da liberação ou do acolhimento, da reconexão do corpo com a vida, com o estado de presença, com a realidade. Porque tem pessoas que sofrem traumas e é tão pesado que ficam dissociados, perde a conexão com o próprio corpo. E aí nós temos que trazer de volta essa reconexão e ajudar num processo de terapia ou num processo de curso. E aí vem a terceira parte. Entendido isso, trabalhado isso, agora o paciente leva como se fosse uma tarefa para casa. Agora ele vai aprender como se recursar, autorrecursar e como se corregular. Então a gente chama tecnicamente de autorregulação e de corregulação. Olha que bonito isso. Olha que fantástico isso, né? Então, autorregulação e corregulação. Que aí o paciente leva o próprio aluno, quando estuda o curso, ou o cliente, ele leva isso como informação para aprender. Autorregular sou eu comigo mesmo. Então eu vou procurar atividades, pode ser através de exercícios, produzir dopamina saudável, uma dopamina saudável, para que eu aprenda a me autorregular daquela experiência traumática e seguir a vida a partir dali. Por quê? Ninguém apaga trauma, pessoal. Isso sim é conversa, isso é lenda, tá bom? Trauma é uma experiência, ninguém apaga a experiência. Experiência a gente apenas administra, a gente aprende a gerenciar. Então, depois que você, comigo, por exemplo, você se trabalhou a sua liberação corporal, a sua reconexão corporal, renegociou seu trauma, então agora vamos pensar num alto recurso. Né? O que para você poderia ser importante, e aí o terapeuta ou o professor do curso, né? No caso eu e Sara, ou o terapeuta, a gente vai mostrando como que você vai conduzindo o cliente para aprender a se autorregular. E também se corregular. A gente é mamífero, a gente vive em sociedade, e a gente precisa do grupo. O grupo, neurônio espelho, aquele grupo ele facilita muito para mim a minha recuperação de trauma, tá? E assim eu vou aprendendo na autorregulação e na corregulação, descobrindo o meu maior potencial evolutivo de novo.
Porque o trauma, ele permite que você, a traumatização permita que você volte à vida, que viva normalmente. E é até fantástico, sabe por quê? Porque é tão bonito, é tão poderoso, né? Vamos falar assim, quando eu passo por traumatizações e eu consigo a gerenciar, eu me conheço, eu agora me entendo, olha, isso aqui está me afetando, essa emoção, meu corpo está manifestando isso. Então é uma coisa tão completa como você, sei lá, eu quero entender de juros, eu quero estudar finanças para entender de juros. Cara, legal. Olha que legal você estar mais atento ao seu corpo, às suas capacidades, às suas disfunções. Você aprender a dialogar com você mesmo, né? Nossa, tão, tão bonito isso, cara, tão completo isso, tão vivo isso, tá? Que a gente tem expandido aí, Sara, porque gostamos muito desse assunto, né? De tantos assuntos que a reprogramação biológica envolve, como essa linguagem do corpo. Então, recado aí para vocês, galera, nesse finalzinho de live, é assim, ó, invistam em vocês, tá bom? Invistam. Vale a pena, não é mimimi. Traumatização é coisa séria. Pode e deve estar atrapalhando a sua vida e você não está percebendo. Então, invista, isso é modernidade, isso é tecnologia mental, é tecnologia fisiológica. Você sabe que eu gosto dessa expressão, sabia? Existe a tecnologia de celulares, eletrônica, existe a tecnologia fisiológica, cara. Entender de sistema nervoso autônomo, como um trauma me impacta, e mais do que isso, como liberar isso, como lidar, como me autorregular, como me corregular. Isso é um procedimento incrível, tá? Antônio Carlos aqui, o curso de reprogramação nos ensinou a sempre perguntar ao corpo os nossos sentimentos. Valeu, Antônio, obrigado, saudade de você, quanto tempo, hein, cara? Fica bem, viu, Carlos? Tudo de bom, viu, Antônio? Se cuide, beijo para você e família, tá? Então, um beijo a todos. Lembrando só que nós estamos aí já em lançamento da 10ª turma de reprogramação biológica, no link da bio. Aí na bio do meu Instagram você vai ter o acesso lá para conversar com a gente por WhatsApp, tá legal? Ou se quiser digitar aí no Instagram, colocar seu WhatsApp aí, coloca seu WhatsApp e a gente entra em contato com vocês se você tiver interesse de saber o curso. Veja, esse link da bio aí não é para compra, tá, pessoal? Esse link você clica para você falar com a gente por WhatsApp, né? E aí tirar suas dúvidas do curso, como que funciona, tá legal? Então fica tranquilo que não é para comprar, tá? Você vai tirar suas dúvidas, ou aqui pelo direct também, mas lembre-se, se você for fazer pelo direct, de colocar o seu número de WhatsApp aí, tá bom? Então, ressignificar, nos reeducar durante todas essas influências que a gente passa pela nossa vida, essas adversidades, porque viver é para os fortes, né? Esse mundo é para os fortes, não é tão simples assim viver, tá bom? Então, a gente tem que ter recurso, né, para estar aí, correto? Então, por que você compra um carro bom? Porque você fala assim, no mundo de hoje, eu preciso trabalhar, eu preciso levar meus filhos, então o carro é um equipamento, né, que te ajuda a facilitar a sua vida e viver melhor, não é isso? Então assim, entender essas questões sobre você, como o seu sistema nervoso autônomo funciona, né? Entender mais profundamente sobre o trauma, sobre esses recursos que comentamos hoje, isso é fabuloso também para que você tenha uma vida muito mais próspera, uma vida com muito maior potencial, com maior energia por despertar que você merece, né? Que eu acredito que você mereça muito nessas questões. Foi um prazer estar aqui com vocês, tá bom? Essa live eu vou deixar disponível aqui no Instagram e também vou deixar lá no YouTube se você tiver interesse, tá bom? Fiquem com Deus, um beijo a todos. E ó, devo abrir logo uma caixinha de perguntas. Se vocês tiverem dúvidas sobre essa live, sobre qualquer outra coisa, participem que a gente tá junto. Tá legal? Fui! Beijo no coração.